Durante todas as eras da história mundial, existe um conflito acirrado contra o povo do Eterno na Terra e contra os princípios que regem a ética e a moral, não só do mundo judeu ou israelita, mas do mundo cristão. As Nações Unidas estão declarando uma guerra contra a civilização judaico-cristã. Isso está muito patente durante os acontecimentos que envolvem as medidas tomadas pelas Nações Unidas nos últimos tempos. Quando os palestinos espancam suas esposas, a culpa é de Israel, afirmou a especialista da ONU, Dubravka Simonovic, com a maior cara lavada. No último mês, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Peter Thompson, usava de forma ostensiva o famoso cachecol Kefia, símbolo da resistência palestina, ou leia-se, terrorismo. Isso é simplesmente a continuação da destruição cultural de Israel, que serve para justificar o próximo passo, que é o extermínio físico do país. A guerra das Nações Unidas contra os judeus de Israel é, no fundo, uma guerra contra o Ocidente. A ONU e seus defensores estão rapidamente abrindo o caminho para o califado europeu. 2016 fica marcado na história como o ano antissemita das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU visou somente a única democracia do Oriente Médio, o Estado de Israel. A administração Obama, segundo consta, orquestrou o que até o Haaretz chamou de uma campanha de aprontar e sair correndo na ONU para denegrir o Estado judeu e deixá-lo à mercê da própria sorte, onde avultam apenas conflitos e ódios. Trata-se de um genocídio cultural, que não é menos perigoso do que os ataques terroristas. Ele se baseia em mentiras antissemitas e cria um clima para que não seja alcançada a paz, como dissimuladamente se propaga, e também para perpetuar a guerra. Em novembro passado, comissões da Assembleia Geral da ONU adotaram em um único dia 10 resoluções contra Israel, a única sociedade aberta do Oriente Médio. Isso para não falar dos inúmeros países verdadeiramente tirânicos em toda a África. Apenas uma resolução foi aprovada no tocante às propriedades de refugiados palestinos, mas sequer uma menção sobre a propriedade dos cristãos iraquianos em Mossul. Uma outra resolução deste banquete racista das Nações Unidas diz respeito à aplicação da Convenção de Genebra nos territórios ocupados. Centenas de disputas territoriais no mundo, do Tibete ao Chipre. Mas será que apenas Israel merece ser mencionado? De acordo com os mentirosos das Nações Unidas, o país mais perverso do mundo é Israel. Já estão patrocinando uma lista negra de empresas internacionais que têm laços com empresas israelenses na Judéia, Samaria, Jerusalém Oriental e nas colinas de Golã, para facilitar o boicote a Israel, na esperança evidente de exterminar economicamente a única democracia, a nação pluralista da região, o Estado judeu. A Comissão das Nações Unidas para os Direitos das Mulheres condenou Israel como o único violador mundial dos direitos das mulheres. Não a Síria, onde forças de Assad usam estupro como tática de guerra, ou Estado Islâmico, que escraviza mulheres das minorias religiosas. Não a Arábia Saudita, onde as mulheres são punidas se não estiverem vestidas com os trajes islâmicos que cobrem o corpo inteiro em temperaturas escaldantes, ou se dirigem um carro, ou até mesmo se saírem de casa desacompanhadas. Não o Irã, onde o adultério, que pode incluir estupro, é passível de punição por apedrejamento até a morte. E se palestinos espancam as esposas, a culpa é de Israel, segundo afirmou a especialista da ONU, Dubravka Simonovic, com a maior cara lavada. A Organização Mundial da Saúde das Nações Unidas também seleciona singularmente Israel como o único infrator do mundo da saúde ambiental, mental e física. Apesar de Israel ser o único país do mundo que, a bem da verdade, proporciona assistência médica aos seus inimigos, pergunte aos filhos dos líderes do Hamas. Michael Link, canadense, professor de Direito, foi então nomeado como investigador imparcial da ONU sobre supostas violações israelenses dos direitos humanos, apesar da sua longa história de lobismo contra Israel. Em outubro passado, a Agência Cultural da ONU, Unesco, ao declarar como num passe de mágica que locais bíblicos judaicos da antiguidade são na verdade islâmicos, muito embora o Islã sequer existisse historicamente até o século VII, pois veio a ser estabelecido centenas de anos mais tarde,
com a cumplicidade pérfida do Ocidente, apagar as raízes judaico-cristãs de Jerusalém. Então essa manipulação terrível procura apagar toda uma história judaica e cristã para que se acredite que todo mundo era originalmente e eternamente somente islâmico. É uma jihad, a tal guerra santa. Essa é a cara da jihad. Nomes importam sim. Se for um nome judeu, então ele é chamado de Judeia e Samaria. Se for um nome palestino, poder-se-ia dizer que os judeus o roubaram e que Israel é uma entidade colonialista edificada na injustiça. Por que então ninguém aponta para todo o continente da América do Sul, usurpado dos índios pelas armas de Cortés, Pizarro e outros europeus? A última resolução do Conselho de Segurança da ONU contra Israel não trata somente de assentamentos, mas também da cidade velha de Jerusalém. Seus membros querem voltar à história, não para o ano de 67, sim 48, o terceiro mundo autoritário e anti-ocidental assumiu o controle do centro cultural da ONU, que se tornou, de acordo com o Washington Post, excessivamente burocrático, oneroso, perdulário e imbuído de um forte viés anti-ocidental e anticapitalista. Desde então, Israel continua a ser tratado como um pária por esses criminosos ideológicos e tangíveis do Sena. Mesmo depois disso tudo, em 75 a ONU mostrou sua verdadeira face, disseminando o libelo de sangue antissemita. Sionismo é uma forma de racismo. No mês passado, o presidente da Assembleia Geral da ONU usava esse cachecol xadrez palestino, que é um símbolo da resistência palestina, que é simplesmente a continuação da destruição cultural de Israel, que serve para justificar o próximo passo, que é o extermínio do país. Bom, o destino da civilização judaico-cristã, o cristianismo, bem como o judaísmo, sobre os quais se baseiam todos os nossos valores, está ligado ao destino do Estado de Israel. Se Israel deixar de existir, o mesmo acontecerá com o cristianismo. O mundo é testemunha de como os poucos cristãos e demais não muçulmanos que ainda restam no Oriente Médio, outrora os gloriosos cristãos de Bizâncio, estão sendo massacrados, uma vez que os judeus e os gregos se foram. A guerra das Nações Unidas contra os judeus de Israel é, no fundo, uma guerra contra o Ocidente. A ONU e seus defensores estão rapidamente abrindo o caminho para o califado europeu. É isso, essa é a dura realidade. Esses satanistas querem negar as escrituras, querem negar o Criador do universo, querem negar o legado hebraico e do Messias. Mas eles não vão prevalecer. Nós sabemos que o anticristo vai surgir no poder por um tempo, mas será destronado e exterminado pela vinda do Messias, que está muito próxima. Queridos, acompanhem esse relógio profético, acompanhem esse desdobramento dos eventos finais. É muito importante que você seja uma voz que alerta, que protesta contra essas aberrações que estão sendo cometidas pelas Nações Unidas, os globalistas e os satanistas que promovem a nova ordem mundial.